Fala galera, como vocês estão? No bate-papo de hoje, nós vamos conversar sobre a sua dificuldade de perder peso. Se você já percebeu que mesmo treinando certinho, se alimentando bonitinho, o peso na balança não diminui, as suas medidas elas não se alteram, talvez o problema esteja na cama. Sim, talvez você não seja tão boa de cama quanto você pensa. Calma, eu tô brincando, não é isso que você tá pensando. Eu tô falando sobre a forma de como você dorme, como você está dormindo. Isso afeta diretamente o seu peso. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a importância do sono, de como ele afeta o seu emagrecimento e como uma noite mal dormida, ela pode ser tão prejudicial para o seu emagrecimento quanto uma dieta ruim. E isso acontece por quê? Porque dentro do nosso processo de emagrecimento, nós focamos em 3 pilares, que é treino, alimentação e sono, o descanso. E o sono, ele é importante por quê? Porque ele ajuda na nossa recuperação metabólica. Ele trabalha regulando os nossos hormônios, ele cuida da nossa limpeza celular, trabalha com que o nosso corpo produza mais energia e também ajuda na recuperação muscular. E por isso que o sono ele é tão importante quanto um treino e uma dieta nesse processo de emagrecimento. E estudos mostraram que pessoas que dormem menos de 6 horas por dia, elas tendem a ter 55% mais chances de desenvolver obesidade. E por que isso acontece? Porque essas pessoas, elas ao dormirem pouco, dormirem mal, elas acabam fazendo com que o seu metabolismo, seus hormônios fiquem desregulados, fazendo com que você fique com mais vontade de comer alimentos calóricos, como açúcares e gorduras. E isso facilitando para que você venha ganhar peso. E dentro desse processo, 4 hormônios acabam sendo prejudicados neste processo. Por quê? Porque quando você dorme pouco, esses hormônios não conseguem trabalhar direito e alguns hormônios são liberados a mais, atrapalhando. Esses hormônios são 4. O primeiro, vamos falar sobre o cortisol. Eu não sei se você já ouviu falar do cortisol, mas o cortisol ele é mais conhecido como hormônio do estresse. Só que quando dormimos pouco, ele também é liberado. E ele é ótimo para estocar gordura, principalmente na região do abdômen. Se você não conhece o cortisol, eu vou deixar aqui embaixo um link onde eu falo muito sobre como o cortisol atrapalha e muito o seu processo de emagrecimento. Você vai saber de maneira detalhada como o estresse e a liberação de cortisol no seu organismo, ele pode estar impedindo você de emagrecer e fazendo você ganhar mais peso. Mas voltando aqui para o assunto, então quando dormimos mal, o cortisol também é liberado na nossa corrente sanguínea, fazendo com que o nosso corpo acabe tendo a facilitação do estocamento de gordura. Então, por isso a importância de você dormir bem. Os próximos hormônios são 2, já vou falar 2 logo de cara, porque eles meio que trabalham juntos. Que o segundo é a grelina e o terceiro hormônio, ele se chama leptina. A grelina, ela funciona enviando mensagens para o seu cérebro, avisando de que você está com fome. Então, sabe quando você está chegando perto da hora do almoço, da janta, e você sente aquele vazio, aquela vontade de comer? Aquilo é a grelina enviando mensagem para o seu cérebro, falando de que você precisa comer. E a leptina, ela faz um trabalho inverso. Ela envia mensagem para o seu cérebro, falando de que você está saciado, que você não precisa mais comer. Então, sabe aquele momento em que você está comendo e você sente que está satisfeito, que não precisa mais comer? Então, isso é a leptina enviando mensagem para o seu cérebro, avisando de que você já está cheio, que você não precisa, que você já pode parar de comer. Então, quando dormimos pouco ou dormimos mal, no dia seguinte, os seus níveis de grelina, eles são aumentados dentro do seu organismo e os níveis de leptina são diminuídos. Ou seja, você vai sentir mais fome e você vai ter menos saciedade. É por isso que você acaba comendo mais do que deveria, porque você vai estar mais com fome e sem nenhum freio. Não vai ter um número menor de hormônios avisando de que você está satisfeito. Então você acaba passando da conta de quanto você deveria comer. E o quarto hormônio é a insulina. A insulina, ela
acaba sendo desregulada ali, por quê? O seu corpo começa a criar resistência à insulina. A resistência à insulina nada mais é do que a dificuldade da insulina de tirar açúcar da sua corrente sanguínea e enviar para os músculos ou para o fígado. E isso faz com que a insulina acabe estocando esses açúcares, esses carboidratos que comemos, dentro do nosso corpo como gordura. E isso acaba facilitando também e contribuindo essa resistência insulínica para que você desenvolva diabetes do tipo 2. Então veja como que uma rotina mal de sono, mal dormida, pode ser tão prejudicial tanto para a questão estética e quanto para a sua saúde. Porque um estudo da Universidade de Chicago, ele mostrou que pessoas que dormem menos de 5 horas por noite, elas acabam perdendo mais gordura do que propriamente, elas acabam perdendo mais músculo do que propriamente gordura. Isso acontece por quê? Porque a noite mal dormida, ela afeta o seu metabolismo, porque ela vai fazer com que o seu corpo acabe fazendo com que você no dia seguinte fique mais letárgico, mais preguiçoso, mais mole. Por que isso acontece? Porque o seu corpo entra em um mecanismo de economia de energia. Então é onde você fica letárgico, preguiçoso. Você já se percebeu que você dorme mal e acorda no dia seguinte com preguiça? É o dia inteiro morrendo, sendo um parto para fazer todas as coisas? Isso ocorre por conta desse mecanismo do seu corpo. E isso prejudica o seu emagrecimento, por quê? Porque pelo fato do seu corpo ativar esse modo de economia de energia, ele vai diminuir o seu gasto metabólico basal, fazendo com que também o seu corpo tenha mais dificuldade de oxidar gordura. E assim contribuindo para que você perca massa muscular e acabe não perdendo gordura. Então você viu que você precisa ir dormir urgente, né? E também dormir mal acaba afetando o nosso comportamento alimentar. Por quê? Porque quando dormimos mal, o nosso córtex pré-frontal ele é comprometido. E o córtex pré-frontal ele é responsável por controlar os nossos impulsos. E quando dormimos mal e comprometemos ele, nós fazemos com que nós tenhamos mais dificuldade de resistir aos nossos impulsos, fazendo com que nós tenhamos mais vontade de beliscar coisas durante o dia e principalmente comer coisas calóricas. Como eu já disse, alimentos ricos em açúcares e gorduras. E mostrou alguns estudos também que quando você dorme mal, por conta desse comprometimento do córtex pré-frontal, existem casos que a pessoa acaba ingerindo até 30% mais calorias do que ela deveria dentro da sua rotina alimentar. Por isso a importância de você dormir bem. E agora eu quero trazer para vocês umas dicas que vão te ajudar a você conseguir dormir bem. Agora que você entendeu todo o processo do porquê é importante você dormir bem, e mesmo que você tenha dificuldades, eu vou trazer algumas dicas aqui para te ajudar com que você busque ter uma noite de sono com mais qualidade. A primeira dica é: tente ter horários fixos para dormir. Porque se você sempre tem um horário para dormir e um horário para acordar, o seu organismo vai ser tudo desregulado. O seu corpo não vai saber a hora de mandar melatonina para você dormir. Então é onde você acaba dormindo cedo e acaba indo dormir muito tarde e acordando cedo. Aí o seu corpo entende que ele precisa dormir tarde, só que aí você acaba no dia seguinte sentindo mais cansado e querendo ir dormir mais cedo, e aí você não consegue porque você fica rolando na cama, porque você acostumou o seu corpo a dormir tarde, entendeu? Então você precisa colocar horários fixos para você dormir. Ter essa rotina é importante para regular o seu ciclo circadiano também. Beleza, pessoal? Lembrando que você precisa ter, em média, de 7 a 8 horas de sono profundo para você conseguir dormir, para você conseguir descansar bem. Fechou? O segundo é evite luzes azuis. O que são as luzes azuis? Luzes de LED, luzes que vêm de eletrônicos, televisão, celular. Então, se você tem dificuldade de dormir, tente evitar esse tipo de luz, porque esse tipo de luz faz com que os seus olhos enviem informações para o seu cérebro falando que ainda está dia.
O seu cérebro, então, ele entende que não precisa enviar melatonina para você dormir. E se você não tem melatonina, você não dorme, porque melatonina é quem te coloca para dormir. Então, se você tem dificuldade de dormir também, de pegar no sono, evite essas luzes azuis umas 2 horas, 1 hora no máximo antes de dormir, beleza? Procure fazer exercícios físicos também, porque os exercícios físicos, eles liberam hormônios dentro do seu organismo que vai causar relaxamento. Então, após fazer exercício físico, tente priorizar de manhã ou à tarde, porque existem casos de pessoas que ao fazer exercício físico à noite, acabam ficando muito elétricas e têm dificuldade de dormir. Se você não tem essa dificuldade, se o seu efeito após o exercício é de relaxamento e você chega e você capota e dorme, ótimo, pode fazer o exercício à noite. Mas caso você é dessas pessoas que ficam elétricas, né, porque o exercício físico também libera adrenalina, e tem algumas pessoas que ficam elétricas e não conseguem dormir. Então, se você é dessas pessoas, procure fazer exercício de manhã ou à tarde, porque o seu corpo vai liberar neurotransmissores que vão causar relaxamento para o seu organismo, para o seu corpo, e aí a hora que chegar a hora de dormir, você vai estar bem relaxada, bem tranquila, para conseguir deitar na cama e pegar no sono. Outra dica é, procure fazer rituais para você conseguir dormir. Você vai pegar... Mentira, eu ia fazer uma brincadeira, mas o YouTube vai cortar, mas você não precisa sacrificar gato, nem bode, não precisa fazer nada disso. O ritual que eu estou querendo dizer é, você vai, por exemplo, sempre a hora que chegar perto da hora de dormir, toma um banho quente, porque o banho quente, ele relaxa o seu corpo. E o seu corpo se sentindo relaxado, você vai ter mais facilidade para pegar no sono. Procure fazer uma leitura antes de dormir, também é uma boa opção, porque a leitura vai desacelerar o seu cérebro, os seus pensamentos. Também uma música relaxante, alongamento ou até aromaterapia, que é aquele tratamento com cheirinho. Você cheira e você sente vontade de dormir, isso ajuda também, tá bom? Então procure fazer rituais para você conseguir dormir, beleza? Para isso facilitar esse processo, para que você consiga vencer essa insônia e conseguir dormir. Último ponto que eu queria falar com vocês é evite cafeína depois das 3 da tarde, pode-se dizer. Por quê? Porque tem pessoas que tomam café à noite e falam, nossa, Haroldo, eu tomo café à noite e durmo de boa. Você pode até dormir de boa, só que você não dorme profundamente. Por quê? Qual que é a função da cafeína no nosso organismo? A cafeína, ela faz com que o seu corpo fique ativo, né? Ela acorda o seu corpo. E aí, ao tomar café à noite, por exemplo, você está mandando cafeína para dentro. E a cafeína, ela tem de 7 a 8 horas de vida útil dentro do nosso organismo. Então, vamos supor que você tomou café aí umas 7, 8 horas da noite e você deitou para dormir às 10 e você dormiu. Só que você não vai dormir profundamente. Sabe por quê? Porque a cafeína, ela vai estar lá fazendo o trabalho dela, que é o quê? De manter o seu corpo alerta, de manter o seu corpo ativo. Você pode até dormir, mas você não vai conseguir dormir profundamente, tendo aquele sono profundo. Então, se você dorme entre 10 da noite, por exemplo, 2, 3 da tarde, já não toma mais café para evitar que a hora que você tiver que ir dormir, a cafeína esteja ativa dentro do seu organismo. E isso vai fazer com que você consiga dormir profundamente. Tá bom, pessoal? Evite pré-treino também, que pré-treinos também contêm cafeínas. Tem casos que até Coca-Cola prejudica o sono das pessoas, porque a Coca-Cola também tem uma quantidade de cafeína. Beleza, pessoal? Então, evitem a cafeína durante 8 horas antes do seu horário de dormir. Beleza? Por quê? Porque você já percebeu que pessoas que tomam café, muito café, são pessoas que acordam com o corpo estragado, cansado, pesado, que você nem tem vontade de levantar da cama, mas precisa por conta de trabalho, por conta da rotina. E essa pessoa, para acordar, ela toma café. Aí chega na metade do dia, ela começa a sentir o cansaço. Por quê? Porque ela não dormiu direito, não dormiu profundamente. E sabe o que ela vai fazer? Ela vai tomar café para se sentir disposta para encarar mais esse resto de dia. E aí chega a noite, aí tem pessoas que por conta
do cansaço, mas ainda não é hora de dormir, ou pessoas que gostam de tomar um cafezinho depois da janta, vão e tomam café. E aí elas vão e ficam mais agitadas, a cafeína dá aquela acordada. E aí ela fica nesse ciclo, para conseguir se manter ativa durante o dia, ela vai tomando café. Entra na dependência da cafeína, que aí ela não consegue dormir. Que isso faz com que ela não consiga dormir profundamente, ou não consiga nem dormir direito por conta da cafeína ali dentro. Aí ela acorda um bagaço no dia seguinte, toma café para se manter ativa durante o dia, porque não dormiu direito, e fica nesse ciclo. Então, se você se viu dentro desse ciclo, procure fazer o desmame. Procure tirar o café da sua rotina, principalmente até 8 horas antes de você dormir. Café é benéfico para a saúde, só que você precisa ter o horário certo para tomar. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso papo de hoje, eu espero ter ajudado você. Se você se identificou com algum desses requisitos de dificuldade ou questão de dificuldade para se encaixar na rotina, na questão do café, alguma coisa aí que deu um insight em você, deixa aqui nos comentários para eu saber que eu consegui te ajudar. Deixa um curtir aí no vídeo também para ajudar o meu canal. E se inscreva para mais conteúdos como esse, para você que quer emagrecer e não sabe para onde ir, eu estou aqui para te guiar. Pessoal, que Deus abençoe você, a tua família, e não se esqueça que o seu corpo não foi feito para ficar parado, então mova-se, valeu!